Olá! Bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O mês de setembro foi escolhido para debater um assunto ainda difícil: o suicídio. O autoextermínio já é considerado um problema de saúde pública. O alerta, uma simples conversa, pode ser suficiente para salvar uma vida. Os números mostram que é preciso falar de suicídio. Aos poucos, o autoextermínio vem ganhando espaço, como nas plataformas de streaming. A série 13 Reasons Why, ou 13 Razões Por Quê, estimulou uma discussão em torno da personagem que enumera os motivos para tirar a própria vida. A produção foi alvo de críticas. Suicídio é caso de saúde pública. A depressão é uma das principais causas que levam o indivíduo a se matar. Este psicólogo e professor da Universidade Federal de Minas Gerais diz que até 2020 a doença será a mais incapacitante do mundo. Parte do comportamento ansiogênico que a nossa sociedade tem, consumista, materialista, é uma forma de dominação, né? Então, só que isso tem um preço. Isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso gera reflexos existenciais em nível de autoestima. Se eu não tenho, eu não sou. Na floresta de Aokigahara, no Japão, dezenas de pessoas insatisfeitas com a vida fazem do local um destino famoso para os suicidas. O guarda florestal responsável por evitar as ocorrências diz que as pessoas chegam até ali porque não conseguem se adaptar à sociedade. Eu vim para cá porque nada de bom acontece na minha vida. Não me procurem, diz a placa. O suicídio pode parecer um assunto distante, chega a ser um tabu. Só que a cada 45 minutos, um brasileiro chega a esse extremo, de acordo com o Centro de Valorização da Vida. E uma boa conversa, um ouvido para ouvir um desabafo, pode ser a diferença entre a vida e a morte. De cada 10 casos, 9 poderiam ter sido evitados. Esse é o trabalho do CVV, ouvir quem está no auge do sofrimento e só ver como solução o fim da vida. Depois de 19 anos ouvindo histórias de pessoas no limite, Adriana traça o perfil de quem liga para o número 188. A pessoa tinha uma vida ativa, social, tinha várias atividades, ela começa a deixar de ter, começa a se isolar, começa a ficar por muito tempo triste, né? Começa às vezes até deixar de praticar algum hobby, alguma coisa. Esse é o momento que a gente pode se aproximar dela e perguntar para ela o que está acontecendo, como é que ela está se sentindo. Para tentar evitar o autoextermínio, vale a pena observar e ouvir. O recado é dado por alunos da Escola Estadual Olegário Maciel, de Belo Horizonte, que resolveram adotar o suicídio como tema no projeto Comunicadores da Hora. Não é porque eu aparento ter uma vida perfeita que tudo não possa estar um caos. Não é porque eu pareça uma pessoa livre de problemas que eu não vá cometer um suicídio. Pare de olhar a sua volta artificialmente e procure prestar mais atenção em tudo, que você vai perceber que as coisas não são um paraíso. O Centro de Valorização da Vida atende gratuitamente pelo número 188. O incêndio que destruiu o acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro chamou a atenção para a necessidade de preservar fósseis e esqueletos originais expostos em museus em todo o país. A utilização de réplicas é apontada por pesquisadores como a melhor forma de proteger esse patrimônio. Olhe bem para essas imagens. Alguns desses esqueletos são verdadeiros, outros são falsos. Mas você consegue ver a diferença entre eles? Não, né? E é esse o objetivo. Réplicas de fósseis e esqueletos ficam expostos em museus para proteger os originais. O que a gente acha, o que é encontrado, precisa ser conservado. Você pode expor isso de alguma maneira que não danifique o fóssil? Pode, tem jeito. Mas isso significa algum tipo de manutenção, ou tirar da exposição, voltar para a exposição. O ideal é você mexer o mínimo possível. Os ossos originais de dinossauros e outros mamíferos já extintos continuam sendo estudados nos laboratórios dos museus. Cada pedacinho conta uma parte importante do nosso passado. E montar esse quebra-cabeça é um trabalho delicado. O Museu de História Natural da PUC-Minas tem um acervo de cerca de 500 mil exemplares de fósseis. Deste total, cerca de 49 mil são de bichos grandes. As preguiças gigantes contam 70 indivíduos e todas elas ficam aqui,
guardadas nestes armários, longe de qualquer imprevisto. O museu continua a estudar as peças para garantir mais conhecimento sobre o tempo que passou. O Museu de História Natural da PUC Minas produz suas próprias réplicas para montar seu acervo e também trocar com outros museus ao redor do mundo. Quem faz todo esse trabalho é o Eduardo. Tudo começa com o molde de um fóssil. Aqui a gente tem um fóssil e depois que o fóssil chega para a gente analisa a melhor opção para estar fazendo o molde dele. Porque não é interessante para a gente expor ele desse jeito, porque é um material que não tem valor, né? Então a gente não poderia estar perfurando, estar pintando. Então a gente teria, para expor ele, a gente teria que deixar aparente várias ferragens ou acrílico. A partir do molde, nasce uma peça feita com uma mistura de produtos químicos especiais. Depois ela seca, ficando rígida. Ela se torna uma peça leve, mas resistente. Então o interessante para a gente é, depois de pronto, a gente chegar com as duas peças e vocês não saberem qual que é o fóssil e qual que é o original. As réplicas permitem uma montagem mais atrativa para crianças e adultos, facilitando o aprendizado. Porque se você colocar um esqueleto lá fora, no chão, desmontado, é uma coisa. Você ter o bicho montado, em posição anatômica, se alimentando, passeando, é outra coisa. Então, você tem uma visão melhor de como que o bicho poderia ser. Você consegue trazer isso mais para a pessoa. Profissão. Vamos ver alguns sinais. Advogado. Engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto profissão. Eu sou professor porque gosto de dar aula de Libras. Meu pai é engenheiro porque ele conserta coisas. É bem inteligente o meu pai. Meu primo é arquiteto porque ele gosta de fazer projetos de casa. Uma exposição no Rio de Janeiro conta a história de um dos clubes mais populares do país, o Flamengo. Uma das maiores torcidas do Brasil já pode conferir uma exposição sobre o time do coração. A mostra Flamengo, História de uma Paixão, transformou a Casa França Brasil, no centro do Rio, no templo sagrado do futebol. A exposição ocupa todas as salas do museu e conta a história do Clube de Regatas do Flamengo desde a fundação em 1895. São 4 painéis com 4 metros de largura e 2,5 de altura e aproximadamente 170 fotos e vídeos relatando a trajetória do time rubro-negro. Quem visitar a exposição vai conhecer muita coisa que às vezes nem imaginava, principalmente da época da fundação do clube, as primeiras décadas, como é que a torcida do Flamengo se tornou a maior do país. Nesta arquibancada estilizada, os visitantes podem aproveitar para assistir a imagens da torcida e a gols emblemáticos. Ainda há um espaço reservado para as charges dos flamenguistas em fio e lã. O projeto tem também um caráter didático, porque eu trouxe para o espaço suportes oriundos das artes visuais contemporâneas. Então você tem aqui a videoarte, a videoinstalação, a instalação com luz, a fotografia. Então o que está acontecendo na exposição, nesses dias que ela foi, desde o dia que ela foi aberta, é que a gente está vendo chegar à Casa França Brasil pessoas que nunca foram ao museu. Além de todos os icônicos torcedores, os anônimos também podem fazer parte da exposição. Na Sala da Paixão, um painel em branco foi colocado para que os torcedores deixem recados para o Mengão.
Um dos itens da exposição é este piano de cauda. Nele foi composto o hino oficial do Flamengo em 1920 por Paulo Magalhães, que foi goleiro rubro-negro em 1917 e 18. Flamengo, Flamengo, sua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Ainda vão ser organizadas mesas redondas, debates e seminários. As visitas guiadas vão contar com a presença do curador, historiadores, atletas ou rubro-negros ilustres. A mostra ainda fala sobre o futuro do Clube da Gávea. Em uma área exclusiva, os visitantes podem conhecer o projeto do novo Museu do Flamengo e têm a oportunidade de ficar pertinho da Taça Salutares, que premiou o time rubro-negro em 1927 como o clube mais querido do Brasil. Muito interessante, gente que é torcedor, né? E eu, como sou jovem, tenho 22 anos, nasci, não peguei toda a história do Flamengo. Eu estou bastante lendo tudo, procurando tudo, vendo as imagens, porque a gente, por mais que a gente goste do clube, a gente não conhece toda a história. E aqui você está conseguindo, eu estou conseguindo pelo menos conhecer tudo. Estou aqui no ano de 70 ainda, espero conhecer tudo para poder sair daqui ainda mais rubro-negro. Isso é que é interessante, assim, que você possa divulgar bastante e o Flamengo merece. A exposição Flamengo História de uma Paixão fica aberta até 26 de setembro na Casa França Brasil. O museu fica na Rua Visconde de Itaboraí, 76, no centro do Rio. E funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite. E aos domingos, das 10 da manhã às 7 da noite. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.